Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, dia 26 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da Vida, que hoje nos convida a viver uma vida autêntica, uma vida vigilante, uma vida na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 24, 42 ao 44. Naquele tempo disse Jesus: Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Evangelho de hoje, talvez pudéssemos ler esse Evangelho em duas perspectivas. Primeiro, pensando na dimensão da fé, esse Evangelho diz, talvez para a comunidade que esperava o Senhor, a volta do Senhor, e talvez a parousia tivesse demorando lá no início da comunidade cristã, e por isso o texto do Evangelho diz, olha, não temos que perguntar o quando. A nós cabe viver uma vida autêntica. Viver como se hoje fosse o último dia. Viver como se tivéssemos só hoje para amar, para servir o Senhor. Mas também esse Evangelho, podemos lê-lo numa dimensão mais existencial. Quantas vezes passamos uma vida inteira no mundo, mas uma vida inautêntica, uma vida que vai com os outros, que se deixa levar pela moda, que se deixa levar pelaquilo que o outro fala e faz. Nos falta muitas vezes a autenticidade. Quantas vezes estamos dentro da igreja para esse encontro precioso com o Senhor, na oração, na Eucaristia, nos sacramentos, mas estamos preocupados com outras coisas. Eu vejo muito quando vamos celebrar o matrimônio, por exemplo, momento tão sagrado. Mas quantas vezes os noivos estão mais preocupados com as fotos, com as flores, com as vestes, com os enfeites, do que com esse encontro com o Senhor. O sacramento do batismo, a vida cristã, a passagem da morte para a vida. Quantas vezes os pais nem escutam o que o padre está dizendo, porque estão mais preocupados com as fotos, com a festa. Outras vezes nós mesmos, por causa do barulho do mundo, por causa das nossas inquietações, quantas vezes vamos à missa, mas não fazemos o encontro com o Senhor. Quantas vezes estamos em oração, mas o nosso pensamento está longe. Então hoje, Jesus nos convida a uma vida autêntica, uma vida de vigilância. Tem um santo da igreja que diz: tenho medo de deixar Deus passar pela minha vida sem que eu perceba. Porque Deus, Ele passa. Mas é preciso prestar atenção e não deixar escapar os sinais que Ele nos dá. Então hoje,
Vamos pedir a Jesus esta graça de vivermos uma vida autêntica, na justiça, na verdade, sem cair na sonolência da rotina, sem cair na sonolência de querer viver uma vida como os outros, mas saber que diante de Deus somos únicos, que temos uma missão no mundo a cumprir. E como discípulos e discípulas de Jesus, viver vigilantes para que Deus não passe pela nossa vida sem que nós o percebamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.